Fernando, eu vou fazer uma confissão pública aqui, mas dá para transmitir pela internet, viu, Priscila? Não, então duas confissões. Uma, a Priscila, não, a Pri aqui, cadê a Pri? Ela nos deu mais 20 minutos? Mais 5 minutos. Ó, estamos aqui, a Priscila foi generosa conosco, o papo tá bom. Mas a segunda confissão que eu queria fazer é que, para mim, o lugar do MEC é esse lugar do encontro, da capacidade de construir políticas para fazer com que esse país possa arrumar para um propósito único que, no final do dia, é equidade, todos com equidade, todos com educação, com equidade, enfim. E só para falar dessa força do encontro, que às vezes se dá numa política, mas às vezes se dá em processos muito mais fáceis. Eu conheci o IG no seminário que você fez lá, Fernando, lá atrás, sobre inteligência artificial. Então, e foi graças a esse encontro que hoje a gente tem uma grande parceria. Depois a gente vai fazer um jabazinho aqui no final, né, Igui? Que tem a ver com vocês também, não é só um jabá à toa, né? Mas foi graças a esse encontro, essa capacidade que o MEC precisa cada vez mais exercitar, né, de nos orientar, né, de construir política, mas, sobretudo, de juntar pessoas que a gente está aqui numa parceria. Então, o MEC não colocou um tostão, né, o MEC não teve uma energia adicional, mas promoveu aqui a potencialização de um grande parceiro. E, mais uma coisa, promoveu aqui algo que, para mim, também é fundamental, a força da universidade brasileira, que a gente sempre ou se esquece ou passa desapercebido, né? Eu acho que tem essa representação. E você falava ali no café para mim de algo que é contundente, também precisa ser dito muitas vezes, não dá para negar, não dá para dizer que a gente não vai usar, mas é preciso não só regulamentar, mas é preciso dar tal intencionalidade pedagógica. Como é que está lá na secretaria isso? Qual é a agenda atual? Bom, bom dia para todos nós aqui. Em primeiro lugar, queria muito agradecer o convite do Todos pela Educação e do BID e também do Instituto Singularidades pelo evento aqui. Acho que é uma oportunidade muito interessante da gente debater essa tecnologia nova que, de fato, tem um potencial muito grande para mudar a educação. E eu acho que um elemento que, de fato, a gente precisa aproveitar com relação à inteligência artificial é a potencialidade que ela tem, não só da questão do acesso, mas de termos um foco muito importante na qualidade da educação. Eu acho que já existem experiências, como a do Piauí, por exemplo, que demonstram que, de fato, essa potencialidade ela pode ser muito explorada no âmbito da educação e precisamos, de fato, de construir políticas para isso. O que o MEC hoje vem fazendo nessa direção, particularmente com relação à questão da inteligência artificial na educação? Primeiro, a gente precisa pensar o enquadramento dessa tecnologia, ou seja, o frame que a gente vai dar com relação ao desenvolvimento e ao uso dessa tecnologia. Por isso, a gente está lançando, daqui a pouco tempo, porque ainda vamos fazer uma consulta pública desse material, a partir de um workshop que realizamos no dia 19 de agosto passado, um referencial para desenvolvimento e uso responsáveis de IA para a educação. Nesse referencial, a gente constrói princípios para a questão do uso e para a questão do desenvolvimento de IA para a educação. Então, esses princípios reputamos como muito importantes, pensando, nesse caso, a inteligência artificial não na substituição do papel do professor, mas muito pelo contrário, como um instrumento disponível para o professor poder, de fato, dar uma abordagem mais qualificada dos processos de ensino e aprendizado. Então, acho que esse é um frame muito importante, tanto da educação básica quanto da educação superior, e a educação superior tem um papel muito importante nesse sentido, e pensarmos também políticas de capacitação de professores que sejam enfocadas não apenas em abordar essas ferramentas, mas muito pelo contrário, entender essas ferramentas, como elas funcionam, poder ensinar sobre isso para crianças, adolescentes e também para adultos, né? Eu acho que isso é algo bastante importante. E pensarmos também uma série de políticas de governança dessa tecnologia no âmbito da educação. Por isso que, em paralelo à construção desse referencial, a gente pensa também uma infraestrutura a partir da qual essa tecnologia possa funcionar,
Então, por exemplo, no âmbito do PL, do Sistema Nacional de Educação, conseguindo que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora retorna ao Senado e acredito eu que será aprovado da forma como está, mas eu penso que, por exemplo, conseguimos colocar lá a construção da infraestrutura nacional de dados da educação como um elemento muito importante para o desenvolvimento de inteligência artificial. A infraestrutura, nesse sentido, é algo interessante que precisa ser construída de forma colaborativa entre a União, os estados, os municípios e também o setor privado, no sentido de termos mais dados, dados mais qualificados que, de fato, possam apoiar o desenvolvimento tecnológico na área de educação. Então, isso é algo muito importante, a questão da infraestrutura, e é importante também pensarmos, e aí, nesse sentido, Eduardo, eu reforço muito esse papel do regime de colaboração, do Ministério, talvez como esse lugar de encontro, porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia disruptiva que muda a forma como vamos ensinar, muda radicalmente a forma como vamos avaliar, tanto avaliar estudantes, quanto avaliar o próprio trabalho dos professores, nesse sentido. Por isso ela é uma tecnologia disruptiva, nesse sentido, porque ela muda o senso de organização das escolas. E, nesse sentido, a gente precisa de elementos de governança que promovam esse encontro das redes, que promova iniciativas e um período de forte experimentação com relação a essa tecnologia. Nós não sabemos ainda explorar todo o seu potencial, bem como não entendemos também todos os seus riscos. Por isso, nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, vamos viver um período de muita experimentação com relação a essa tecnologia e queremos criar, dentro do Ministério da Educação, um espaço de experimentação em que as redes, em que as universidades, em que as fundações, em que a sociedade civil possa participar no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, queremos criar um sandbox, como um espaço de experimentação, que, de fato, dê acesso seguro, dentro dos termos da LGPD, dentro de toda a potencialidade dos dados da educação existentes, dessa infraestrutura nacional de dados, e nos ajudar no desenvolvimento tecnológico dessas iniciativas. E, de fato, criar uma infraestrutura pública digital que esteja disponível a todas as redes, com soluções de IA que possam ser experimentadas, testadas do ponto de vista educacional, testadas e seguras do ponto de vista da LGPD, da questão da privacidade, da questão da personalização, testadas com relação à questão das arquiteturas algorítmicas escolhidas, das arquiteturas de dados escolhidas, e que, de fato, possam ser implementadas como instrumentos com foco na qualidade da educação. Então, é um pouco essa a ideia do sandbox, desse espaço de encontro e experimentação com a inteligência artificial. Maravilha.